fixação que você vai resolver comigo agora foram retirados de um livro que eu tinha, né? E que agora eu trouxe para minha gramática. Se você tem a minha gramática e a gramática comentada com interpretação de textos, você já viu lá muitos exercícios comentados, né? E essa gramática, eu sempre coloco nela exercícios assim. Esses exercícios que você vai fazer aqui comigo são exercícios retirados de provas de concursos públicos. Então eu tô falando isso porque às vezes você olha para um exercício de fixação como esse, você fala assim, putz, por que eu tô errando tanto? É um exercício que parece inofensivo. Não é inofensivo não, tá bom? São frases retiradas de provas. Então, depois que você passa por essas frases, você aguenta qualquer guerra, tá bom? Então, neste exercício, nós temos aí 15 frases. E eu quero que você preencha as lacunas com este, esse, aquele. Toda vez que você for preencher a lacuna, eu quero que antes de preencher, porque é assim que eu quero você raciocinando, diante de cada uma dessas frases, você vai primeiro perguntar qual referência é. Se é espaço, se é tempo ou se é texto. Vamos fazer assim? Diante de cada uma dessas frases, nós vamos escrever espaço, tempo, texto. Espaço, tempo, texto. E aí sim, depois, vamos completar. Aproveite essa correção. Vamos lá. Então, aqui, frase número 1. Livro que estás lendo é infantil? O pronome está apontando para um livro que está no espaço. Então, a referência é espacial. Pronto. E aqui ele diz que é o livro que estás lendo. Então, a pessoa está com o livro nas mãos. O ouvinte está com o livro nas mãos. É o falante conversando com o ouvinte e o ouvinte segurando o livro. Então, se está nas mãos de com quem se fala, está nas mãos do ouvinte, você vai dizer esse livro que estás lendo. 2. Continua apontando para o espaço, mas agora a pessoa fala, olha, livro que estou lendo. Então, está nas mãos do falante. Agora é este, perto do falante. Na frase 3, continua sendo espaço. Só que agora é um CD que ficou lá, distante do falante e distante do ouvinte. Então, você vai dizer aquele CD. Na frase 4, a referência é com o tempo. Ele está falando de um tempo e é um tempo futuro. Por causa do visitarei. Então, toda vez que você quer usar um demonstrativo apontando para um futuro próximo, você diz um dia destes. Um dia destes visitarei o seu pai. Olha, para você não ficar com dúvida aí, sabe por que é plural? Destes. Porque é como se eu dissesse um dia entre os dias que virão. Por isso é plural. É um dia entre os próximos dias. Um dia destes. Na frase 5, volta a ser espaço. E ele está falando de um CD que está aí com o Guilherme. Então, eu estou apontando para um CD que está nas mãos do ouvinte. Esse CD que está aí. Na frase 6, qual é a relação entre dialética e retórica? Então, primeiro há uma pergunta e depois o pronome vai retomar a pergunta que foi dita anteriormente. Então, a referência é textual, aponta para o texto. Se aponta para o texto e se está retomando, está retomando tudo isso que foi dito antes. Essa pergunta. Lembrando que o pronome isso, esse, essa, eles têm função resumitiva, função de retomar o que foi dito, função anafórica. Na frase 7, o pronome continua apontando para o texto.
Só que agora aponta para o que vem depois, para o que vem adiante. Então, você vai usar o esta. Esta é a pergunta que Aristóteles responde. Aponta para o que vem depois. Na frase 8, há duas pessoas conversando e uma pessoa apontando para uma outra que está ali. Ó, pensa, alguém está falando com a Luísa, tá? Então, a Luísa é o ouvinte. Porque é o vocativo, né? Tem alguém chamando a Luísa aí. Então, Luísa é o ouvinte. E pelo jeito, essa pessoa que está conversando com a Luísa está perguntando quem é alguém que está do lado da Luísa. Então, é como se eu virasse para a Luísa e falasse: Luísa, esse aí, né, é o Eduardo? Então, esse é o Eduardo. Agora, não haveria problema também dizer aquele, porque vai que o Eduardo está distante de todo mundo, concorda? Então, já que nós não estamos vendo aí a cena, a frase admite duas respostas, porque pode ser que o Eduardo esteja distante de ambos, do falante e do ouvinte. Então, coloque aí as duas respostas. Na frase 9, está se falando aí do tempo. E está se falando de um tempo que passou. Então, é um passado não distante. É um passado recente. Você vai usar esse. Esse ano que passou. Na frase 10, o raciocínio é o mesmo. Continuamos a falar do tempo. E na primeira frase, na primeira parte, ele fala mês que passou. Então, é um passado recente. Então, você vai dizer, ó, nesse mês que passou, choveu muito. Só que na segunda parte, ele fala, ó, mês que começa. Então, ó, o primeiro é passado recente. Mas a segunda referência é futuro próximo. Então, você vai usar para este mês que começa. Na frase 11, o pronome aponta para o espaço. Como é que eu sei que é espaço? Aproveite as dicas da frase. Olha, aqui. E quando eu falo aqui, está perto do ouvinte. Estes aqui são meus primos. Na frase 12, observe que agora, isso aqui eu retirei de uma prova até da FCC, observe que agora nós vamos usar pronomes que vão apontar para o texto. E que pelo contexto ele está dizendo o seguinte, olha, defendia com azedume e paixão a proeminência, ou seja, a grandeza. A grandeza de quê? Só pode estar falando do Amazonas. Então está falando a proeminência Amazonas versus diversos rios do mundo. Esses são os dois referentes. Amazonas não é o mais próximo, então você vai dizer proeminência deste. Diversos rios não é o mais distante? Sobre cada um daqueles. Entendeu? Então, nesse caso, apontava-se para o texto e havia duas referências. Este para o mais próximo, aqueles para o mais distante. Na frase 13, observe que o pronome está apontando para o que vem depois. Ele aponta para o texto. Então, como é que fica? Atentem para... Bom, o pronome aponta para o que vem depois. Função catafórica. Atentem para isto. Na frase 14, continua sendo texto. E aí, no primeiro caso, ó, simpáticas só pode estar retomando o mais próximo. Sérios e tímidos, pela flexão, pela concordância, só pode estar retomando o mais distante. Então, percebeu que eu tenho aqui duas referências, o mais distante e o mais próximo. Então, vai ficar estas simpáticas e elegantes. Aqueles
sérios e tímidos. E na frase 15, perceba que ele está apontando para o espaço. E aí você vai pegando dicas da frase, porque ele está falando, ó, o que foi combinado aqui. Então, se ele falou aqui, está perto do falante. Se é perto do falante, então vai ser, não pode sair desta sala. Tudo bem? Acertou tudo? Bom, mas ainda tem mais. Em relação a esse assunto, agora eu quero levar você para treinar com questões de concursos. Então, vamos treinar. Vou rodar uma vinheta.